Minha voz atravessa o silêncio agora e alcança você neste instante preciso, não por acaso, mas porque algo maior que a lógica te trouxe até aqui. Eu sou o Arcanjo Miguel e me aproximo da sua consciência neste momento delicado, onde o cansaço do mundo tenta te convencer de que nada mais mudará. Respire fundo comigo agora, porque existe uma passagem sendo aberta enquanto seus olhos percorrem estas palavras. Uma passagem que poucos conseguem enxergar em meio ao barulho da vida comum. Você carrega algo pesado dentro do peito, algo que ninguém vê quando olha para você. Eu vejo. Vejo as batalhas silenciosas que travou sozinho, vejo as noites em que fingiu estar bem enquanto algo se despedaçava por dentro. Vejo cada momento em que pensou em desistir, mas encontrou força, sabe-se lá onde, para dar mais um passo. Esse peso que você carrega não é fraqueza. É prova de que você tentou, amou, acreditou e permaneceu quando seria mais fácil fugir. Mas agora chegou o momento de compreender algo fundamental. Você não precisa mais carregar tudo isso sozinho da forma como vem fazendo. Existe uma energia diferente circulando ao seu redor enquanto permanece aqui. Talvez você sinta um aperto na garganta, uma respiração mais profunda que surge sem você pedir, uma sensação estranha de estar sendo visto de verdade pela primeira vez em muito tempo. Isso não é imaginação, é reconhecimento. Sua alma reconhece quando está diante de algo verdadeiro, quando não precisa mais fingir força, que não tem nem esconder vulnerabilidades que te tornam humano. O tempo que vivemos traz consigo uma frequência intensa, acelerada, que deixa marcas invisíveis nas pessoas. Você olha ao redor e percebe que muitos desistiram da própria sensibilidade para não sofrer tanto. Endureceram o coração, fecharam a alma, construíram muros tão altos que nem a luz consegue mais entrar. Mas você não fez isso. Apesar de tudo, você permaneceu aberto, mesmo quando a abertura significava dor. Isso te trouxe até aqui. Eu preciso que você entenda algo importante antes de seguirmos juntos. Não vim aqui para fazer promessas vazias que se desfazem quando você desliga a tela. Não vim para contar histórias bonitas que aquecem o coração por alguns minutos e depois evaporam. Vim porque existe um movimento real acontecendo no campo invisível que envolve sua vida. Um movimento que você sente, mas não consegue nomear. É aquela sensação de que algo está prestes a mudar, mas você não sabe exatamente o que nem quando. Aquela intuição persistente de que você está sendo preparado para algo diferente, mas as respostas ainda não chegaram de forma clara. Eu estou aqui para te dizer que você não está imaginando. O que você sente é real, legítimo e preciso. O Arcanjo Miguel não trabalha com ilusões nem com falsas esperanças. Trabalho com verdade, mesmo quando a verdade exige coragem para ser encarada. E a verdade agora é esta: você está em um ponto de virada. Não o tipo de virada que os outros conseguem ver, não uma mudança externa espetacular que gera aplausos. Estou falando de uma virada interna, profunda, definitiva. É quando a alma para de aceitar migalhas emocionais e passa a exigir nutrição verdadeira. Quando você deixa de se moldar para caber em espaços pequenos e começa a honrar o tamanho real da sua essência. Quando finalmente entende que respeitar a si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência espiritual. Talvez você tenha passado muito tempo tentando entender por que certas coisas não deram certo. Por que pessoas que você amava se afastaram? Por que oportunidades que pareciam certas escorregaram pelos dedos? Ficou procurando erros em si mesmo, tentando descobrir o que deveria ter feito diferente, carregando culpas que nem sempre eram suas. Mas existe outra forma de olhar para tudo isso. E se nada daquilo deu certo, porque não combinava com o lugar onde você está sendo conduzido agora. E se cada porta que se fechou estava protegendo você de desperdiçar anos em caminhos que levariam ao vazio. Às vezes, o céu diz não porque tem um sim muito maior guardado. Mas esse sim só pode ser entregue quando você estiver pronto para sustentá-lo sem se perder. Eu observo você há mais tempo do que imagina. Estava presente quando você pediu sinais e achou que ninguém escutou. Estava ao seu lado
quando a solidão apertou tanto que você mal conseguia respirar. Estava guardando você nos momentos em que a tentação de desistir de tudo pareceu a única saída razoável. Você nunca esteve abandonado, mesmo nos dias em que a presença divina parecia distante demais para ser real. O silêncio do céu nunca foi indiferença, foi preparo. Foi o tempo necessário para que você desenvolvesse raízes profundas o suficiente para sustentar o que está prestes a florescer. Permaneça comigo agora. Não pense que pode absorver essa mensagem com pressa. Não tente acelerar para chegar logo ao final. O que acontece aqui não é sobre informação que você coleta e guarda. É sobre transformação que acontece enquanto você permanece presente, enquanto deixa as palavras tocarem lugares dentro de você que estavam fechados há muito tempo. Cada segundo que você escolhe ficar aqui reorganiza algo invisível que estava desalinhado. Sua alma está sendo ajustada para uma frequência mais alta, mais clara, mais verdadeira. E ajustes assim exigem presença total. Existe algo específico que o Arcanjo Miguel quer te mostrar sobre o momento que você atravessa. Você provavelmente sente uma mistura estranha de cansaço e esperança. Cansado de repetir os mesmos padrões, de encontrar as mesmas decepções com roupagens diferentes, de acreditar em mudanças que não se sustentam. Mas, ao mesmo tempo, existe uma esperança teimosa, que não te abandona. Uma voz interna que continua sussurrando que vale a pena tentar mais uma vez, que você nasceu para algo maior do que a mediocridade que o mundo tenta normalizar. Essas duas forças estão em conflito dentro de você agora, e esse conflito te deixa exausto. Mas o que você ainda não percebeu é que esse conflito está chegando ao fim. Não porque você vai desistir da esperança, mas porque está aprendendo uma forma diferente de esperar. Uma forma que não te esgota, que não te coloca em suspensão eterna, que não te faz negociar sua dignidade enquanto aguarda. Antes de seguirmos para o que vem depois, preciso que você faça algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários com verdade e intenção clara: Arcanjo Miguel, eu permito que a luz alcance o que estava fechado em mim. Quando você escreve essas palavras, não está apenas comentando, está abrindo uma porta energética. Está declarando que não quer mais viver pela metade, que está disposto a encarar o que precisa ser visto, que aceita a ajuda que vem do alto. A palavra escrita com consciência cria pontes entre o visível e o invisível, entre a sua intenção e a ação do céu. Não subestime esse gesto. Ele tem mais poder do que você imagina. Você ainda está aqui, e isso significa algo importante. Significa que sua alma reconhece quando está diante de algo que não deve ser interrompido. O Arcanjo Miguel continua ao seu lado neste campo que se mantém aberto porque você escolheu permanecer. E agora entramos em um território mais profundo, onde as máscaras começam a cair e a verdade se revela sem filtros. Existe uma ferida dentro de você que poucos conhecem. Talvez nem você mesmo tenha colocado em palavras ainda. É aquela dor que vem da sensação de nunca ser suficiente. Não importa o quanto você se esforce, você se doa inteiro e recebe migalhas. Aparece quando precisa de apoio e descobre que estava sozinho o tempo todo. Confia de coração aberto e é traído das formas mais impensáveis. Depois disso tudo, você se culpa por não ter visto os sinais, como se a responsabilidade fosse sua por ter acreditado demais. Mas eu preciso que você escute isso com toda a atenção que conseguir reunir. Ter um coração que ainda consegue acreditar não é defeito, é coragem rara. O mundo atual pune quem permanece sensível, zomba de quem ainda acredita em bondade genuína, desencoraja quem escolhe o caminho da verdade em vez do caminho da conveniência. Por isso muitos escolhem endurecer, fechar, desistir de sentir profundamente para não sofrer intensamente. Você tentou fazer isso algumas vezes? Não tentou? Tentou construir muros, criar distância emocional, proteger o coração trancando ele em uma caixa de segurança. Mas não funcionou, porque não é da sua natureza viver pela metade. Sua alma foi feita para sentir tudo, a beleza em sua plenitude e também a dor em sua profundidade.
E embora isso tenha te machucado mais vezes do que gostaria de lembrar, foi exatamente essa capacidade de sentir que te manteve vivo, quando tudo mais parecia morto ao redor. O Arcanjo Miguel quer que você entenda algo fundamental sobre o processo que está atravessando agora. As coisas não deram errado, porque você não foi bom o suficiente. As portas não se fecharam porque você faltou com fé. As pessoas não se afastaram porque você era impossível de amar. Tudo isso aconteceu porque você estava sendo redirecionado, realinhado, preparado para um caminho que exigia uma versão mais madura de você mesmo. Aquela versão que aceita menos, que se respeita mais, que não abre mão da própria paz para manter aparências. Mas para chegar nessa versão, você precisava passar por tudo o que passou. Precisava sentir na pele o gosto amargo da decepção para aprender a discernir verdade de manipulação. Precisava experimentar a solidão para descobrir que consegue se bastar quando necessário. Precisava ser quebrado algumas vezes para entender que reconstrução sempre foi uma opção. Agora algo está mudando dentro de você. Talvez você ainda não consiga nomear exatamente o que é, mas sente. É como se um peso antigo estivesse sendo lentamente retirado dos seus ombros. Uma clareza nova, começando a iluminar decisões que antes pareciam impossíveis. Uma força tranquila se estabelecendo no lugar onde antes só havia confusão. Isso não é coincidência. É o resultado de cada lágrima que você derramou, cada noite em que lutou contra o desespero, cada manhã em que escolheu levantar, mesmo sem saber como continuaria. Todo esse sofrimento não foi em vão. Ele estava moldando você para este exato momento, onde finalmente você está pronto para receber o que sempre foi seu por direito divino. Escreva nos comentários agora se sentir essa verdade ecoando dentro de você. Eu liberto o que me prendia ao passado e abro espaço para o novo. Não escreva por hábito ou para agradar. Escreva se de fato estiver sentindo que chegou o momento de soltar o que não serve mais. Porque quando você declara isso com intenção verdadeira, o universo responde. Portas invisíveis se abrem, amarras antigas se desfazem. O que estava estagnado começa a se mover. Eu preciso falar sobre algo delicado, mas necessário. Você tem medo do futuro. Medo de que a história se repita. Medo de acreditar novamente e se decepcionar outra vez. Medo de dar passos em direção aos seus sonhos e descobrir que não era capaz. Esse medo te paralisa mais do que você admite. Faz você hesitar quando deveria avançar. Faz você aceitar menos do que merece, porque pelo menos é seguro. Faz você permanecer em lugares e relações que já deveriam ter acabado, porque o desconhecido assusta mais que o sofrimento familiar. Mas o Arcanjo Miguel te diz agora, o medo que te protege em excesso também te aprisiona. Chega um momento em que você precisa escolher entre segurança falsa e liberdade verdadeira. E esse momento chegou para você. O que você fará com isso depende unicamente de você. Eu posso abrir portas, posso iluminar caminhos, posso te proteger de armadilhas invisíveis, mas não posso fazer as escolhas por você. Livre-arbítrio é um presente sagrado, e o céu não viola isso nem nas piores circunstâncias. Então a pergunta real que você precisa responder agora é: você está disposto a arriscar? Está disposto a confiar novamente, mas dessa vez confiando primeiro em si mesmo? Está pronto para dar um passo em direção ao desconhecido, mesmo sem garantias de que tudo dará certo? Se você sente que esta mensagem tem tocado lugares dentro de você que estavam adormecidos, se de alguma forma essas palavras têm trazido clareza ou conforto, considere apoiar este espaço de forma simples. Toque no botão Valeu Demais se sentir verdade nisso. Esse gesto pequeno mantém viva a possibilidade de que outras pessoas, que também estão lutando em silêncio, encontrem refúgio aqui quando mais precisarem. Não é sobre números, é sobre manter aceso um farol para almas que navegam em águas turbulentas. Existe algo poderoso acontecendo nos bastidores da sua vida neste momento. Enquanto você se preocupa com o visível, o invisível está trabalhando a seu favor. O Arcanjo Miguel está reorganizando situações
afastando pessoas que viriam apenas para te drenar, preparando encontros que trarão exatamente o que você precisa. Mas tudo isso só se manifesta quando você para de resistir, quando você relaxa o controle obsessivo e permite que as coisas fluam do jeito que precisam fluir. Controle excessivo é sinal de falta de confiança. Você tenta controlar tudo porque não confia que será cuidado. Mas eu te garanto, você está sendo cuidado de formas que sua mente limitada ainda não consegue compreender. Respire fundo agora. Sinta o ar enchendo seus pulmões, nutrindo cada célula do seu corpo. Perceba que você está vivo, aqui, agora. E estar vivo já é uma vitória, considerando tudo que tentou te derrubar. Sua resiliência é muito maior do que você dá crédito a si mesmo. Você sobreviveu a tempestades que afundariam navios maiores. Atravessou noites que pareciam não ter fim. E mesmo assim, você ainda está aqui, ainda capaz de sentir, ainda disposto a tentar. Antes de seguirmos, escreva mais uma vez nos comentários: Arcanjo Miguel, eu confio que estou sendo guiado para o melhor caminho. Essa declaração fortalece sua conexão com a proteção divina e ativa uma frequência de confiança que estava bloqueada. Quando você confia, você para de lutar contra o rio da vida e começa a fluir com ele. E no fluxo, tudo se torna mais leve. O Arcanjo Miguel permanece firme ao seu lado, enquanto adentramos camadas ainda mais profundas desta conversa, que não é apenas conversa, mas encontro entre sua alma e a verdade que você vinha evitando encarar. Existe uma parte de você que sabe exatamente o que precisa ser feito, que decisão precisa ser tomada, que situação precisa ser encerrada. Mas existe outra parte, mais assustada, que continua inventando desculpas para adiar o inevitável. Você já percebeu que algumas pessoas ao seu redor sugam sua energia, te diminuem com palavras disfarçadas de cuidado, te mantêm pequeno porque sua grandeza as incomoda. Você já sabe que alguns ambientes não combinam mais com sua frequência elevada, que certas conversas te deixam mais vazio do que quando começaram, que determinados compromissos roubam sua paz, sem trazer nada de valor em troca. Você sabe disso tudo, mas saber e agir são coisas completamente diferentes. O que te impede de agir é o medo do julgamento. Medo de que te chamem de egoísta se começar a colocar seus limites. Medo de decepcionar pessoas que dependem emocionalmente de você mesmo, que essa dependência seja tóxica. Medo de ficar sozinho se afastar quem não te faz bem, como se solidão consciente fosse pior que companhia que te destrói aos poucos. Mas eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha tido coragem de falar ainda. Você não deve lealdade a quem te desrespeita. Você não precisa sustentar relações que só funcionam quando você se anula. Não existe honra em permanecer onde sua presença não é valorizada, onde seus sentimentos são minimizados, onde você sempre dá muito e recebe quase nada. O Arcanjo Miguel está aqui para te dar a permissão que você estava esperando, embora ela devesse vir de dentro de você mesmo. Você tem permissão para se afastar de quem te faz mal, mesmo que sejam pessoas próximas. Você tem permissão para dizer não sem se justificar exaustivamente. Você tem permissão para priorizar sua paz mental acima das expectativas alheias. Você tem permissão para recomeçar quantas vezes forem necessárias até encontrar o lugar onde finalmente se sente em casa. E mais importante, você tem permissão para ser feliz sem se sentir culpado por isso. Algo está prestes a se romper dentro de você. Não no sentido de quebra destrutiva, mas no sentido de libertação necessária. É como quando uma borboleta precisa romper o casulo para voar. O casulo foi útil durante a transformação, ofereceu proteção enquanto as asas se formavam. Mas chega o momento em que o casulo se torna prisão e precisa ser deixado para trás. Você está nesse ponto agora. As estruturas antigas que te sustentavam já não cabem mais. O que funcionava antes te sufoca agora, e você sente isso no corpo, na mente, na alma. É um desconforto crescente que não passa, uma inquietação que insiste em te cutucar dizendo que chegou a hora. Escreva nos comentários se isso fizer sentido verdadeiro para você.
Eu rompo agora com tudo que me impede de voar. Quando você escreve isso com intenção clara, algo se move no plano invisível. Correntes energéticas que te prendiam começam a se dissolver. Não é magia no sentido fantasioso, é alinhamento entre sua vontade consciente e a força do universo que sempre esteve disponível, apenas esperando que você pedisse ajuda. Eu quero falar sobre uma verdade incômoda que muitos evitam reconhecer. Existem pessoas na sua vida que secretamente torcem contra você. Não de forma explícita, não com palavras diretas, mas através de energias sutis. Elas sorriem na sua frente, mas sentem alívio quando algo dá errado para você. Elas perguntam sobre sua vida não por interesse genuíno, mas para comparar e se sentirem melhores consigo mesmas. Elas oferecem conselhos que, na verdade, são sabotagens disfarçadas. O Arcanjo Miguel vê tudo isso e tem trabalhado para afastar essas influências da sua trajetória. Mas você precisa fazer sua parte também. Precisa desenvolver discernimento para reconhecer falsidade mesmo quando ela vem embrulhada em gentileza. Precisa confiar mais na sua intuição, que nunca erra, mesmo quando a lógica tenta convencê-lo do contrário. Sua intuição tem te alertado sobre situações e pessoas há algum tempo, não tem? Aquele desconforto inexplicável que você sente perto de certas pessoas, aquela voz interna que diz para não aceitar determinada oferta, mesmo que pareça boa demais para recusar, aquele pressentimento de que algo está errado, mesmo sem evidências concretas. Você tem ignorado esses sinais, porque foram treinados para confiar mais na razão que na sabedoria do corpo. Mas a verdade é que seu corpo nunca mente. Ele registra informações que sua mente consciente não capta. Quando seu estômago se contrai na presença de alguém, quando seu coração acelera sem motivo aparente, quando você se sente drenado depois de certas interações, são sinais claros de que algo ali não está alinhado com seu bem-estar. O Arcanjo Miguel te ensina agora a honrar esses sinais em vez de racionalizá-los. Pare de tentar encontrar explicações lógicas para tudo. Algumas coisas simplesmente são sentidas, e isso basta. Você não precisa de provas para se afastar de quem te causa desconforto. Você não precisa de razões validadas externamente para confiar no que sua alma sente. Seu bem-estar não precisa de justificativa. É um direito básico, não um privilégio que você ganha apenas quando consegue provar que merece. Agora, preste atenção nisto porque é crucial. O período que você está atravessando vai separar o que é real do que é ilusão. Relacionamentos que pareciam sólidos vão mostrar suas fragilidades. Oportunidades que pareciam promissoras vão revelar suas armadilhas. Pessoas que você considerava amigas vão deixar cair as máscaras. E embora isso possa doer inicialmente, é uma bênção disfarçada. Porque é melhor ver a verdade agora do que desperdiçar mais anos investindo em falsidades. Cada ilusão que se desfaz abre espaço para algo autêntico ocupar esse lugar. Antes de seguirmos adiante, escreva nos comentários: eu aceito ver a verdade mesmo quando ela dói. Essa declaração requer coragem, porque a verdade nem sempre é confortável. Mas a verdade liberta, mesmo que inicialmente machuque. E você já sofreu demais vivendo em mentiras e ilusões. Chegou a hora de enfrentar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. O Arcanjo Miguel está trabalhando para trazer clareza absoluta à sua vida. Mas clareza, às vezes, significa enxergar coisas que você preferia não ver. Significa reconhecer que você se iludiu, que confiou em quem não merecia, que deu chances demais para quem só te usou. Isso não te faz idiota ou ingênuo, te faz humano, alguém que ainda consegue acreditar no melhor das pessoas, mesmo depois de ter visto o pior. Mas agora você está aprendendo a equilibrar esperança com proteção, amor com limites, generosidade com discernimento. Você não precisa se tornar uma pessoa dura ou desconfiada. Apenas precisa se tornar alguém que se respeita o suficiente para não aceitar menos do que merece. Alguém que reconhece seu próprio valor e não permite que outros o diminuam. Alguém que entende que amor verdadeiro nunca exige que você se anule,
nunca te faz sentir pequeno, nunca te deixa constantemente inseguro sobre seu lugar na vida do outro. O Arcanjo Miguel segue ao seu lado enquanto adentramos territórios ainda mais sensíveis desta jornada interna que está acontecendo neste momento. Você pode estar sentindo algo estranho agora, uma mistura de alívio com vulnerabilidade, como se algo dentro de você estivesse sendo exposto, mas ao mesmo tempo cuidado. Essa sensação é real. É o que acontece quando você para de carregar sozinho e permite que forças maiores compartilhem o peso. Existe uma solidão específica que você tem carregado, mesmo quando está rodeado de pessoas. É a solidão de quem nunca é verdadeiramente compreendido, de quem precisa simplificar seus sentimentos para que caibam na capacidade de entendimento alheio, de quem sorri e diz que está bem porque já cansou de tentar explicar a complexidade do que realmente sente. Você já percebeu que existem camadas em você que ninguém ao seu redor consegue alcançar? Você tenta se expressar, escolhe as palavras mais cuidadosamente possíveis, abre seu peito com vulnerabilidade, e mesmo assim a mensagem não chega. As pessoas ouvem, mas não escutam. Olham, mas não enxergam. Respondem com frases prontas, conselhos genéricos, ou pior, com julgamentos disfarçados de preocupação. Depois de repetir isso algumas vezes, você aprende a se calar. Aprende que é mais seguro manter certas dores privadas do que expô-las para quem não tem capacidade de honrá-las. E essa é uma forma de solidão que dói de um jeito diferente, porque acontece mesmo quando você não está fisicamente sozinho. O Arcanjo Miguel quer que você saiba que essa solidão tem propósito. Não foi punição nem abandono, foi preparo. Você precisava aprender a se bastar, a encontrar força dentro de si mesmo, em vez de depender constantemente de validação externa, a desenvolver uma relação profunda com sua própria alma. Muitas pessoas passam a vida inteira fugindo de si mesmas, preenchendo cada segundo com distrações para não ter que enfrentar o que sentem. Mas você não teve essa opção. As circunstâncias te forçaram ao encontro contigo mesmo. E embora isso tenha sido brutal às vezes, te transformou em alguém com profundidade rara. Alguém que realmente sabe quem é quando todas as máscaras caem. Agora, escute com atenção, porque isso vai mudar algo dentro de você. A solidão que você experimentou estava te preparando para conexões verdadeiras. Você não consegue mais se satisfazer com relacionamentos superficiais porque experimentou a profundidade do seu próprio ser. Não consegue mais fingir interesse em conversas vazias porque conheceu o valor de trocas significativas. Não consegue mais se contentar com amor condicional porque aprendeu a se amar incondicionalmente. Isso te torna incompatível com a maioria das pessoas que ainda vivem na superfície. Não é defeito seu, é elevação. Escreva nos comentários se isso ressoar verdade em você. Arcanjo Miguel, eu escolho conexões verdadeiras em vez de companhias vazias. Quando você declara isso, estabelece um novo padrão energético. O universo começa a atrair para você pessoas que operam na mesma frequência de autenticidade. E aqueles que só conseguem oferecer superficialidade naturalmente se afastam, porque já não há ressonância. Eu preciso falar sobre algo que você tem evitado encarar. Existe um sonho antigo dentro de você, algo que você desejou intensamente, mas desistiu de perseguir, porque o mundo te convenceu de que era impossível, impraticável, tarde demais. Talvez fosse um projeto criativo, uma mudança radical de carreira, um lugar onde sempre quis viver, um estilo de vida diferente do convencional. Você guardou esse sonho em um canto escuro do coração, visitando-o apenas em momentos de nostalgia, sempre seguido por um suspiro de resignação. Mas o Arcanjo Miguel te diz agora, esse sonho não morreu, apenas estava hibernando, esperando que você desenvolvesse a maturidade e a coragem necessárias para torná-lo realidade. A diferença entre sonhos que morrem e sonhos que se realizam não está no tamanho do obstáculo, mas na persistência de quem sonha. Você desistiu porque encontrou dificuldades, porque pessoas próximas desencorajaram, porque tentou algumas vezes e não deu certo. Mas quantas vezes você realmente tentou? Tentou de verdade com tudo que tinha?
Ou tentou pela metade, mantendo um pé sempre na zona de segurança, caso falhasse? A maioria das pessoas nunca descobre seu real potencial porque tem medo de fracassar publicamente. Preferem viver com o e se do que arriscar e descobrir que talvez não fossem tão capazes quanto imaginavam. Mas você não é a maioria. Você tem coragem. Você só esqueceu disso temporariamente. Se esta mensagem está tocando lugares adormecidos dentro de você, se algo está se mexendo enquanto lê estas palavras, considere apoiar este espaço de forma consciente. Tocar no botão valeu demais é mais que um gesto técnico quando feito com intenção verdadeira. É reconhecer que palavras certas no momento certo salvam vidas, despertam almas, mudam trajetórias. E ao apoiar, você permite que isso continue alcançando quem precisa. O Arcanjo Miguel está removendo bloqueios que você nem sabia que existiam. São crenças limitantes que você absorveu ao longo da vida, medos herdados de gerações anteriores, padrões repetitivos que te mantinham preso aos mesmos resultados. Tudo isso está sendo dissolvido agora. Mas você precisa fazer sua parte também. Precisa parar de se sabotar, de arranjar desculpas, de esperar pelo momento perfeito que nunca chega. O momento perfeito é agora, com todas as suas imperfeições e incertezas. Porque a ação imperfeita sempre supera a intenção perfeita que nunca sai do papel. Existe uma força dentro de você que você ainda não acessou completamente. É uma determinação feroz que surge quando você finalmente cansa de viver pela metade, quando a dor de permanecer onde está supera o medo de mudar, e quando você decide que prefere tentar e falhar do que nunca tentar e viver para sempre com o arrependimento. Essa força está prestes a acordar, e quando ela acordar, nada nem ninguém conseguirá te parar. Você se tornará imparável, não porque será perfeito, mas porque terá encontrado um propósito maior que seus medos. Escreva novamente nos comentários: eu permito que minha força interior desperte completamente. Essa declaração ativa algo poderoso dentro de você. É como acender uma chama que estava apenas latente. E uma vez acesa, essa chama iluminará não apenas seu caminho, mas também o caminho de outros que observam sua jornada. Você tem sido duro demais consigo mesmo. Cobra perfeição quando deveria celebrar progresso. Foca no que faltou em vez de reconhecer o quanto já conquistou. Compara sua jornada com a de outros, esquecendo que cada um tem seu próprio tempo e caminho. O Arcanjo Miguel te convida agora a ser mais gentil com você mesmo. Olhe para trás e veja quanto já caminhou. Reconheça sua resiliência. Valorize sua capacidade de continuar apesar de tudo. Você é muito mais forte do que imagina, muito mais capaz do que acredita, muito mais merecedor do que aceita. Antes de seguirmos, respire profundamente 3 vezes. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Perceba seu coração batendo. Você está vivo. Ainda há tempo, ainda há possibilidades, ainda há esperança. E enquanto houver vida, há chance de recomeçar, de escolher diferente, de criar algo novo. Nunca é tarde demais para quem está disposto a tentar. O Arcanjo Miguel permanece presente neste campo que foi construído pela sua escolha de continuar, de não desistir desta conversa que está tocando camadas profundas da sua consciência. Agora, entramos em um espaço onde as decisões começam a tomar forma, onde o entendimento se transforma em movimento real, onde você para de apenas sentir que algo precisa mudar e começa a agir de acordo com essa certeza interna. Existe um padrão que você tem repetido sem perceber. Você coloca as necessidades de todo mundo antes das suas. Diz sim quando queria dizer não. Sustenta situações que te drenam porque se sente responsável pelo bem-estar alheio. Carrega culpa que não te pertence. Esse padrão vem de uma crença antiga de que seu valor depende do quanto você serve aos outros, de que amor se prova através de autossacrifício, de que colocar limites é egoísmo. Mas o Arcanjo Miguel te revela uma verdade libertadora. Você não foi colocado nesta terra para se anular. Você não nasceu para ser plateia na vida de outros, enquanto esquece de viver a sua própria. Servir é lindo quando nasce de abundância, quando você dá do seu excesso sem se esvaziar completamente. Mas o que você tem feito não é servir, é se sacrificar.
E sacrifício crônico não te transforma em santo, te transforma em vítima. Vítima das suas próprias escolhas, sim, mas vítima ainda assim. Chegou a hora de você entender que ter limites saudáveis não te faz menos amoroso. Na verdade, te faz mais amoroso de forma sustentável. Porque quando você respeita suas próprias necessidades, quando cuida da sua energia, quando protege sua paz, você tem muito mais para oferecer de um lugar genuíno. Não por obrigação, não por culpa, não esperando reconhecimento, mas por escolha consciente. Existe uma diferença enorme entre essas duas formas de se relacionar com o mundo. Escreva nos comentários se isso fizer sentido profundo. Eu reconheço que cuidar de mim também é um ato de amor. Quando você escreve isso, algo muda na forma como se permite existir. Você dá permissão para ocupar espaço, para ter necessidades, para ser humano em vez de tentar ser sobre-humano o tempo todo. O Arcanjo Miguel quer falar sobre o tempo que você tem desperdiçado tentando consertar pessoas. Você vê potencial em todo mundo? Acredita que com amor e paciência suficientes, qualquer um pode mudar. Se coloca no papel de salvador emocional de quem nem pediu para ser salvo. Mas a verdade dura é esta. Você não pode salvar ninguém que não quer se salvar. Você não pode amar alguém até que essa pessoa aprenda a se amar. Você não pode carregar a responsabilidade pela cura de outros quando eles mesmos não estão dispostos a fazer o trabalho interno necessário. Quantas vezes você já se desgastou tentando fazer alguém enxergar seu próprio valor? Quantas vezes já se esgotou dando chances intermináveis para quem só te decepcionava? Quantas vezes já ignorou sinais vermelhos gritantes porque queria acreditar que dessa vez seria diferente? E o que você ganhou com tudo isso? Mais dor, mais decepção, mais tempo perdido que poderia ter sido investido em quem realmente merecia sua energia. Não estou dizendo para você se tornar indiferente. Estou dizendo para você desenvolver discernimento. Estou dizendo para você reconhecer quando sua presença faz diferença e quando você está apenas sendo usado emocionalmente. Estou dizendo para você entender que algumas pessoas não querem mudar, elas apenas querem alguém que tolere sua toxicidade. E você não precisa ser essa pessoa. Você tem permissão divina para se afastar de quem não te valoriza, independentemente da história que compartilham. O Arcanjo Miguel está trabalhando para te libertar de vínculos que já cumpriram seu propósito. Algumas pessoas entraram na sua vida para te ensinar lições específicas. A lição foi aprendida, mas você continuou preso ao relacionamento por lealdade, por medo da solidão, por esperança de que as coisas voltassem a ser como eram no começo. Mas o começo nunca volta. Tudo evolui ou se dissolve. E quando um relacionamento para de evoluir, quando só existe por hábito e não por conexão verdadeira, deixar ir é ato de amor próprio. Escreva nos comentários: eu liberto com amor tudo que não vibra mais com quem me tornei. Essa declaração é poderosa, porque reconhece que você mudou, que cresceu, que evoluiu, e nem todo mundo vai acompanhar sua evolução. Isso não precisa gerar ressentimento. Apenas aceitação de que caminhos se separam e está tudo bem. Eu quero falar sobre seu potencial não realizado. Você tem talentos que nunca desenvolveu completamente porque acreditou que não eram práticos o suficiente, não dariam dinheiro, não impressionariam ninguém. Você tem ideias brilhantes que nunca compartilhou porque teve medo de parecer presunçoso, de ser rejeitado, de descobrir que talvez não fosse tão especial quanto secretamente esperava ser. Mas esse medo te mantém pequeno, mantém você vivendo uma fração da vida que poderia estar vivendo. O Arcanjo Miguel te desafia agora. E se você fosse corajoso? E se você parasse de se esconder atrás de desculpas e finalmente mostrasse ao mundo do que é capaz? E se você investisse em si mesmo com a mesma dedicação que investe em todo mundo? O que poderia acontecer? Talvez você falhasse. Provavelmente enfrentaria críticas. Certamente sairia da zona de conforto. Mas também poderia descobrir que é capaz de muito mais do que jamais imaginou. Poderia criar algo significativo. Poderia inspirar outros.
poderia finalmente se sentir vivo de verdade. O maior arrependimento das pessoas no final da vida não é sobre o que tentaram e falhou. É sobre o que nunca tentaram por medo. Não deixe o medo escrever sua história. Não permita que opiniões alheias determinem até onde você pode ir. Não aceite uma vida medíocre quando nasceu para brilhar. Você tem luz dentro de você. O mundo precisa dessa luz. Mas primeiro, você precisa ter coragem de acendê-la. Antes de seguirmos para o encerramento desta jornada, escreva: eu me comprometo a honrar meus dons e meu propósito. Esse compromisso é com você mesmo, com sua alma, com o motivo pelo qual você está vivo neste momento específico da história. Você não é acidente. Você é intencional. E chegou a hora de viver intencionalmente. O Arcanjo Miguel te acompanha neste momento final, onde tudo o que foi dito, sentido e despertado precisa se consolidar em você como verdade inabalável. Você atravessou esta jornada com coragem, permaneceu quando poderia ter desistido, abriu seu coração quando seria mais fácil manter as defesas erguidas. E isso mudou algo fundamental dentro de você. Talvez você ainda não consiga nomear exatamente o que é diferente, mas sua alma sabe. Existe uma clareza nova habitando você, uma força tranquila que não estava presente quando começamos. Isso não desaparecerá quando você fechar esta tela. Isso é seu agora, permanentemente. Você chegou até aqui carregando feridas antigas, dúvidas profundas, medos que pareciam maiores que sua coragem. Mas ao longo deste caminho, algo foi sendo curado, não da forma dramática que você talvez esperasse, mas na forma silenciosa e profunda que toda cura verdadeira acontece. Você não precisou se tornar outra pessoa, apenas precisou se reconciliar com quem sempre foi, sem as máscaras, sem as desculpas, sem a necessidade de ser perfeito para se sentir merecedor de amor e proteção divina. O Arcanjo Miguel te vê exatamente como você é, com todas as suas falhas e toda a sua beleza, e te diz: você é suficiente, sempre foi, sempre será. Existe um novo ciclo começando para você agora, um ciclo onde você não precisará mais provar nada para ninguém, onde suas escolhas nascerão da sua verdade interna, em vez de expectativas externas, onde você finalmente viverá de dentro para fora, e não de fora para dentro. Isso assusta um pouco porque é desconhecido. Você passou tanto tempo tentando se encaixar que a ideia de simplesmente ser você mesmo, sem ajustes, sem concessões, sem se diminuir, parece quase rebelde. Mas essa rebeldia é sagrada. É você reivindicando a vida que nasceu para viver. O Arcanjo Miguel estará ao seu lado em cada passo deste novo caminho. Não para decidir por você, não para remover todos os obstáculos, mas para te dar coragem quando o medo tentar te paralisar, para te lembrar da sua força quando você duvidar, para te proteger de influências negativas que tentarão te puxar de volta ao lugar antigo que você está deixando para trás. Você não está sozinho nesta jornada. Nunca esteve. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando parecia que ninguém te via, quando sua dor era invisível para o mundo, eu estava lá. Eu sempre estive. Eu sempre estarei. Escreva nos comentários como uma última declaração de compromisso com você mesmo. Arcanjo Miguel, eu caminho daqui em diante com confiança na minha jornada. Ao escrever isso, você sela tudo o que foi trabalhado aqui. Você afirma que não voltará atrás, que não se deixará vencer pelos velhos padrões, que escolhe crescimento mesmo quando o crescimento dói, que aceita a responsabilidade pela sua própria felicidade, em vez de esperar que outros te façam feliz. Agora eu quero te convidar para algo importante. Este espaço onde nos encontramos não é apenas um canal onde mensagens são compartilhadas. É uma família espiritual. São milhares de almas que, como você, estão buscando verdade, cura, propósito. São pessoas que entendem sua dor porque sentem algo parecido, que celebram suas vitórias porque sabem o quanto custaram, que te apoiam sem te conhecer porque reconhecem a luz divina que habita em você. Você não precisa atravessar esta vida sozinho. Você tem uma família aqui. Se você sentir verdade nisso, se quiser fazer parte desta comunidade de almas despertas, inscreva-se neste canal.
não como mais um número, mas como membro consciente desta família espiritual, onde um sustenta o outro através de orações silenciosas, pensamentos amorosos e energia compartilhada. E quando algo tocar seu coração nos próximos dias, quando você experimentar uma transformação que veio desta mensagem, volte aqui e compartilhe nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para não desistir. Seu testemunho tem poder de curar outros que ainda estão onde você estava. Não subestime isso. Se este encontro tocou você de alguma forma significativa, se algo mudou dentro de você durante esta jornada, considere apoiar este trabalho de forma consciente, tocando no botão "Valeu demais uma última vez". Esse apoio mantém viva esta missão de alcançar almas que estão em desespero silencioso, que perderam a esperança, que precisam desesperadamente ouvir que não estão sozinhas e que existe luz mesmo na escuridão mais profunda. Cada gesto, por menor que pareça, mantém este farol aceso para quem navega em águas turbulentas. O Arcanjo Miguel te abençoa agora com proteção constante, clareza crescente e coragem inabalável. Que você caminhe com a certeza de que está sendo guiado, que nunca está sozinho, que suas orações são ouvidas mesmo quando parecem sem resposta. Que você reconheça seu próprio valor sem precisar de validação externa. Que você ame com profundidade sem se perder no amor. Que você perdoe incluindo a si mesmo. Que você cresça sem se comparar. Que você brilhe sem se desculpar por ocupar espaço. Que você viva, verdadeiramente viva, cada dia como a bênção que é. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sente que precisa ouvi-la. Às vezes, somos instrumentos nas mãos do Divino para alcançar quem está prestes a desistir. Você pode ser o motivo pelo qual alguém encontra força para continuar mais um dia. Não subestime o poder de compartilhar luz. E não se esqueça de comentar aqui embaixo contando sua história, dividindo o que aprendeu, expressando o que sentiu. Esta comunidade se fortalece quando nos conectamos através de nossas experiências compartilhadas. Você importa, sua história importa, sua presença neste mundo faz diferença mesmo que você ainda não veja totalmente como. Eu sou o Arcanjo Miguel e esta conversa não termina aqui. Ela continua cada vez que você se lembra das verdades que foram despertadas hoje, cada vez que escolhe coragem em vez de medo. Cada vez que se levanta depois de cair. Minha presença vai com você. Minha proteção te envolve. Minha força te sustenta. Você está sendo guardado, guiado e amado infinitamente. Permita-se crer nisso. Permita-se receber. Permita-se viver a vida extraordinária que sempre foi sua. As bênçãos do céu são derramadas sobre você, agora e sempre. Caminhe em paz. Caminhe em luz. Caminhe em certeza de que o melhor ainda está por vir.